Olá pessoal, hoje a gente vai continuar o nosso estudo de física. Na primeira aula a gente falou sobre os principais conceitos e ficou faltando distância e deslocamento. Distância e deslocamento, eles parecem ser a mesma coisa, mas não é, porque o deslocamento ele está diretamente ligado à posição inicial e posição final. Não me interessa o trajeto, posição inicial, posição final. Já neste outro desenho aqui, vocês podem ver que eu tenho a posição inicial, que eu tenho a posição final, mas eu tenho o percurso que eu percorri, certo? Então, o deslocamento é essa parte reta aqui, posição inicial, posição final. Deslocamento é todo o processo que eu fiz para chegar no ponto final. Certo? Então é diferente, deslocamento e distância percorrida. Então nunca esqueçam que aqui eu vou ter um ΔS, uma variação de posição. Posição final menos a posição inicial. Certo? E aqui eu vou ter todo o trajeto que eu for fazer. Então essa é a diferença entre deslocamento e distância. Então nós vimos na aula passada o movimento do avião. Então nós vimos que dependendo da posição em que eu estiver, eu vou enxergar um movimento. Lembram? Então quando eu era um observador de fora, eu vi uma parábola. Quando eu estava dentro do avião, eu vi uma reta. E quando eu estava em cima do objeto, eu não tinha trajetória, porque eu estava na mesma velocidade que o meu objeto. E aí eu falei sobre vetorial e escalar. Lembram? Escalar, eu só preciso de uma coisa, o módulo que eu tenho. Por exemplo, 10 graus Celsius, 10 graus Celsius é bem definido, vocês entendem? 10 graus, 20 graus. Já no escalar eu preciso de módulo, direção e sentido. Né? E nós vimos o que é o módulo, é o valor, é a quantidade. A direção pode ser horizontal, vertical e oblíqua. E o sentido da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. Mas tudo isso, então, quando eu falei de vetores, eu só dei essa explicação, no caso, né, de escalar e vetorial. Então, o que é um vetor? Um vetor é um segmento de reta orientado, é uma flechinha, certo? Que nós chamamos de um ente matemático. Não tem quadradinho, triângulozinho, né? Aqui, no caso, o vetor é uma flechinha. Então, toda a grandeza fica inteiramente determinada quando um dado número real que a mede numa dada unidade, uma disposição e um sentido. Então, por exemplo, força. Vocês vão encontrar nos livros, na internet, força e uma flechinha em cima. O que está dizendo? Que força é uma grandeza vetorial. Ela precisa de módulo, direção e sentido para ficar bem definida. Certo? O módulo do vetor. Tá? Então é aquela partezinha. O módulo do vetor ou... não consegui lembrar. A intensidade é o seu valor numérico, seguido da unidade de medida da grandeza que ela representa. Por exemplo, um vetor de 2 metros, certo? Como é que eu vou representar este vetor de 2 metros? Pelo ente matemático, pela minha flechinha. E aquela flechinha tem 2 metros, certo? Então vamos ver a direção de um vetor. Olha, o que eu tinha falado para vocês, direção vertical, horizontal e oblíqua, certo? Sentido de um vetor para a direita e para a esquerda. Por que eu tenho esse menos? Só para indicar que eu estou no sentido contrário, certo? Vetor resultante. Bom, ele vai ser o resultante da operação vetorial que eu vou fazer, né? Pode ser produzido, ele vai ser produzido por mais de um vetor. E aí eu vou ter soma, subtração de vetores, certo? Então, soma e subtração de vetores com sentidos iguais. Ora, o que é sentido, de novo?
Horizontal, vertical e oblíqua. Eles estão no mesmo sentido. O vetor A tem 3 normal e o vetor B tem 6 normal. Eles estão os dois na mesma direção. Como é que eu vou somar? Eu vou pegar o vetor B, ou vetor A, tanto faz, porque na soma não interessa, né? 3 mais 2, 2 mais 3 vai dar a mesma coisa. Então eu peguei o vetor B, coloquei aqui. O vetor A, eu vou fazer o seguinte. O final do vetor A vai ficar no início do vetor B. Perdão. O início do vetor A vai ficar no final do vetor B. Então, eu vou ter A mais B. Então, A mais B. E vou fazer o vetor resultante, que vai ser a soma dos dois. 9 nêutrons. Certo? Tranquilo? Com sentidos opostos. Então, soma e subtração. Com sentidos opostos, eu vou subtrair, né, pessoal? Porque eu vou ter o quê? Eu vou ter um para a direita, outro para a esquerda. Então, eu tenho o vetor B, que tem 6 nêutrons neste sentido. E o vetor A, que tem 3 nêutrons nesse sentido. Então, eu vou copiar o vetor A, o vetor B. E o vetor A, como é que eu vou fazer? O vetor A vai ser o final, o início do B com o final do A. Então, eu vou colocar aqui. Certo? Ó. Inicial e final. Coloco aqui. Olha, ele foi até aqui. E se esse pedacinho anulasse esse, então vai sobrar este pedaço que é a minha resultante. 3 nêutrons. Certo? Então, A menos B vai ser 3 nêutrons. 6 menos 3. Soma e subtração de vetores perpendiculares. Bom, gente, um horizontal e outro vertical. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou somá-los, mas na hora de resolver, eu tenho outro esquema que é Pitágoras. Nós vamos ver aqui. Então, eu tenho o A e tenho o B, certo? Vou juntá-los. Então, eu coloquei o vetor B aqui e vou colocar o vetor A aqui. Ó, flechinha e o início da outra. Final de um, início do outro. Quem será a minha resultante? Eu vou pegar o início e ligar com o fim. As flechinhas têm que se encontrar. Certo? Aí eu vou ter A, B e a resultante. Volta um pouquinho lá, caçador. O módulo da resultante aqui vai dar Pitágoras. Por que vai dar Pitágoras, pessoal? Porque eu tenho um ângulo reto aqui. Quando eu tenho um triângulo retângulo, que é o caso desse, eu vou fazer. Então, eu vou fazer, tem um triângulo retângulo, eu vou fazer Pitágoras. O que Pitágoras nos diz? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá bem? Regra do paralelogramo. Tá? Então, o método da linha poligonal, eu não vou ter um ângulo de 90 graus, eu vou ter um ângulo menor. Correto? Então, como é que eu vou achar a resultante? Eu vou decompor o A em B e o B em A. Quando eles se encontrarem, eu vou traçar uma linha e eu tenho a resultante. Como é que eu calculo essa resultante? Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu calculo por Pitágoras. Quando eu tenho um polígono, eu vou fazer a regra do seno, cosseno. Tá bem, pessoal? Igual da matemática, com uma diferença. Na física fica menos. Por quê? Problemas de ângulo. Tá? Agora, quando vocês verem trigonometria, vocês vão ver que o professor vai mostrar lá por que é positivo. E nós, para facilitar o nosso cálculo e porque vai mudar, nós trocamos por negativo. Tá? Não vamos entrar neste mérito, porque senão nós pichar mais. Regra poligonal. Então, tem uma regra para nós fazer. O paralelogramo tem o poligonal primeiro,
E temos aqui o outro, tem regrinha para a gente desenhar aquilo ali, tá bem, pessoal? Quando eu não tenho um ângulo. Então, primeiro, junte os vetores, um pela origem, o outro pela extremidade, como eu já tinha falado, que é a ponta. Faça assim, sucessivamente, conforme o número de vetores que precisa somar. Trace uma linha perpendicular à origem do primeiro vetor e à extremidade do último vetor. Depois, some as linhas, a linha perpendicular. Então, eu tenho um vetor oblíquo, vetor A, um vetor horizontal B e um vetor horizontal C. Então, eu vou fazer o quê? Vertical, né? Cadê o horizontal? Vai ser vertical. Então, eu tenho resultante A mais B mais C. Então, eu vou juntar, como tem aqui na regra, junte os vetores pela origem e o outro pela extremidade da ponta. Então, eu vou pegar o A, pego sempre do mesmo jeito que tá, né, pessoal? Então, eu vou pegar o A, vou colocar aqui. O B, então, o início e a extremidade. Aqui. E o C, perdão, que está virado, tem que estar aqui, eu vou colocar aqui. Se eu colocasse ele nesse mesmo sentido, eu teria que colocar aqui, certo? Então, nós temos que juntar o início e o fim. Olha que as flechinhas se encontraram aqui. Este é o vetor resultante, certo? Então, hoje a gente viu vetores, né? Falamos um pouquinho de vetores. E nas próximas aulas, então, a gente vai fazer alguns exercícios. Espero vocês na próxima. Bye!